crianças! Bem-vindas a mais um culto no lar. Agora vamos orar e colocar diante de Deus todo esse momento que vamos ter juntos, aí continuando falando sobre a história de Josué. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Esteja com o nosso momento aqui, que a gente possa aprender mais e mais a sua palavra, que possamos entender mais de ti, entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Esteja com cada um no seu lar, esteja abençoando, esteja cuidando, que a gente possa ter um culto abençoado. Em nome de Jesus, amém. E aí, crianças, como vocês estão? Né? Semana passada a gente já teve o nosso encontro e começamos a falar de Josué. E a gente vai continuar falando sobre ele. E hoje a gente vai ver uma parte muito importante, né? A gente viu que Moisés não entrou, né, na Terra Prometida. Algumas pessoas também não entraram, morreram antes de entrar porque não obedeceram e se achavam que poderiam fazer as coisas sem Deus, e não é assim que funcionam as coisas. Mas Josué, Caleb, né, entraram na Terra Prometida, né? E só que eles mandaram os espias, né, que a gente conversou, vocês viram várias coisas que a gente conversou. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, mas antes a gente vai ter nosso momento de louvor. E esse louvor fala um pouquinho sobre o que a gente vai conversar sobre Josué. Acho que vocês já ouviram essa música, mas a gente vai ouvir novamente. Vamos lá. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! E aí, crianças, agora vamos para a nossa hora da história. Vamos lá. Então, crianças, hoje a gente vai falar e continuar falando sobre Josué, né? Josué foi a pessoa que substituiu a liderança de Moisés, certo? E Deus falou o que para Josué? Uma coisa que ficou muito no coração de Josué é: aonde você colocar o pé, eu estarei com você. Eu farei as coisas, você não fará sozinho. Você, em nenhum momento eu vou desamparar você. Isso é uma coisa que Deus falou para Josué todo momento da liderança dele, né? Quando eles atravessaram o Rio Jordão e chegaram na primeira cidade ali que eles tinham que, né, entrar, que era Jericó, né? A Terra Prometida era enorme, mas
elas estavam, vários lugares já estavam ocupados por pessoas. E eles precisavam tentar entrar. E Deus usou a vida de Josué, e Josué agiu com sabedoria para dominar aquele lugar. E a gente vai entender um pouquinho como que isso aconteceu. Como que Deus fez. Como Deus usou a vida de Josué e todos os que estavam juntos para que dominassem aquele lugar. Como que isso ocorreu? Qual foi o tamanho da fé que teve que ter para isso acontecer? Vamos lá dar uma olhada agora nesse próximo vídeo que a gente vai assistir. Oi, pessoal! Essa é a história de Josué e as muralhas de Jericó. Deus escolheu um homem chamado Josué para guiar o seu povo, os israelitas, para o seu novo lar, que era a cidade de Jericó. Mas tinha um pequeno problema nessa história toda. Outras pessoas já moravam naquela cidade. E essas pessoas, é claro, não queriam deixar Josué e os israelitas entrarem. Josué e os israelitas viajaram para Jericó e encontraram os seus portões muito bem fechados e com guardas bem fortes a postos. Ninguém conseguia entrar e ninguém podia sair da cidade. Josué não tinha a menor ideia de como faria para ajudar os israelitas a entrarem naquele lugar. Era impossível. Quando ele estava começando a desistir da ideia, um homem apareceu na sua frente. Era um soldado dos exércitos do Deus Altíssimo. Ele então disse a Josué que não tivesse medo. Deus estaria com Josué e com o seu povo. Seja forte e corajoso, Josué, ele disse. Deus falou a Josué qual seria a estratégia para que eles conseguissem entrar na cidade. Mas, na verdade, as instruções que Deus deu a eles eram muito diferentes das usadas por estratégias de guerra naquela época. Josué, então, juntou todo o povo. Ele os instruiu a marchar ao redor da cidade uma vez por dia, por um período de 6 dias. No 7º dia, Josué falou aos israelitas para marchar ao redor da cidade por 7 vezes. E 7 sacerdotes que estavam junto com o povo levavam trombetas, que eram chamadas de chofar. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué falou aos israelitas para que eles gritassem o mais alto que eles conseguissem. E então, as muralhas da cidade começaram a desmoronar. Os israelitas conseguiram entrar na cidade. Eles dedicaram Jericó ao Senhor Deus. Josué deve ter estranhado muito quando ouviu a estratégia de Deus para tomar a cidade. Apesar de não entender, Josué confiava no Senhor, por isso ele escolheu obedecer. E nós também somos chamados a obedecer ao Senhor, a ouvir a sua voz. Vamos fazer uma oração comigo? Querido Deus, nós pedimos que você nos ensine a ouvir a sua voz. Queremos ter um coração inclinado a te obedecer a qualquer custo, assim como Josué o fez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês viram, né, o que aconteceu? Muito estranha a estratégia de Deus, não é? Como assim? Na guerra, antes eles lutavam, né? Era espada, era um monte de coisa. Era toda aquela cena que a gente esperava. Aí Deus vem com um plano pra Josué, tipo assim, e Josué ficou tipo, como isso pode acontecer? Mas
ao mesmo tempo Josué falou assim, não, eu sirvo a um Deus que sabe o que faz, né? Ele confiou em Deus e obedeceu. E eles ficaram, né, os 6 dias rodando pelo menos uma vez no dia sobre as muralhas de Jericó. As muralhas eram enormes, né? E aí, no 7º dia, os sacerdotes trocaram a trombeta, eles começaram a gritar e as muralhas caíram na hora. Só no poder das trombetas e do grito. Olha o que Deus fez, olha como isso é grande. A gente esperava uma coisa dessa? A gente não espera. Às vezes Deus vai pegar e pedir coisas pra gente, trazer coisas pra nós, que às vezes pra gente vai falar assim, não tem sentido isso. Mas mesmo assim temos que confiar e obedecer, fazer igualzinho Josué fez. Depois que toda a cidade caiu, eles louvaram e contemplaram aquele lugar e falaram assim, Deus, essa cidade aqui é para sua glória. Essa cidade servirá ao único Deus. Então eles dedicaram aquele momento a Deus, entenderam que quem fez foi Deus usando a vida deles. E porque eles obedeceram e porque eles confiaram. E tiveram uma fé muito grande. Então a gente precisa ter isso na nossa vida e ser assim. Precisamos entender os planos de Deus, mesmo que eles sejam meio sem nexo pra gente. Às vezes a gente fala assim, nossa Deus, sério? Assim não vai dar certo. Mas é nesse momento que a gente tem que confiar e ver que realmente o que Ele está fazendo é o melhor. Porque os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. E a gente tem que entender isso em todas as circunstâncias da nossa vida. Seja numa circunstância difícil, seja numa fácil, seja numa mais ou menos. Entendeu? Tudo isso a gente tem que entender de Deus, né? Então que a gente possa aprender com essa história de Josué em Jericó. Que a gente possa entender o porquê, né, tudo isso aconteceu. Mas e aí? Depois que aconteceu tudo isso? Eles conseguiram? E as outras cidades? E os outros lugares? Calma, realmente, depois que eles conquistaram Jericó, eles foram conquistando vários lugares. E aí se formou as 12 tribos. Então eles conquistaram a terra prometida, onde Deus prometeu que seria deles, e realmente foi. Então eles foram e conseguiram conquistar toda a terra prometida, toda Canaã naquele lugar. E eles conseguiram montar as 12 tribos. Então foi dividido o povo que tinha conseguido atravessar o Rio Jordão. Foi dividido em tribos e isso foi populando a terra prometida. Então foram tendo filhos e mais filhos e povoando todo aquele lugar onde Deus prometeu. E Deus cumpriu. Quem confiou nele, quem teve fé e continuou firme até o fim, pôde aproveitar tudo aquilo que Deus tinha colocado ali, né? Então olha que bênção, né? Depois aí com o tempo a gente vai entender depois de tudo isso que aconteceu, a gente vai estar conversando. Então que isso possa ficar no nosso coração, que a gente possa ser obedientes como Josué e confiar em Deus como Josué e levar para o nosso coração que Deus falou. Que Deus falou para Josué, todo lugar que você pisar, eu vou abençoar. E Josué confiou e onde ele colocou os pés dele em Jericó foi abençoado e nas outras tribos também. Amém? Por isso que isso possa ser realidade na nossa vida também. Deus pode mover coisas e muralhas tão grandes que a gente nem acha que é possível de uma forma surpreendente. Então, esteja pronto para ouvir o que Deus tem a dizer para você e obedecer e confiar no que Ele tem a fazer, certo? Agora, a gente vai ter um momento missionário. Vamos lá? Uma novidade para anunciar, um presente toda a gente vai ganhar. Mas não é brinquedo nem dinheiro, não, é esperança de salvação. Para todo tempo Ele é o amor,
Amém, né? Olha que culto todo especial, olha que incrível, né? A gente pôde falar um pouquinho de Josué. E agora sobre missões, o quanto isso é importante. Quando Deus pede para que a gente faça o que Ele deixou, o nosso ID, né? Falar de Jesus não podemos guardar só para nós, né? E tem tantas pessoas aí, tantos missionários também aí, que estão em outros lugares, mas a gente pode ser missionário onde a gente está, na nossa casa, na nossa escola, onde a gente for, né? Não só quem é missionário e vai para outros lugares, que é missionário. Nós também somos, né? Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa firmar em Deus, certo? Agora a gente vai estar orando para encerrar esse momento. E obrigada a todos que ficaram e a gente se vê na próxima. Mas vamos orar, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado porque a gente está podendo conversar sobre a sua palavra. Senhor, esteja abençoando esse mês de missões nacionais. Que o Senhor esteja abençoando cada missionário que está em um campo diferente, cidade, estado. Que o Senhor pode estar provendo todas as necessidades deles, Pai. Que a gente possa continuar orando por eles, contribuindo conforme a gente pode. E também que possamos ser missionários aonde a gente estiver. Tudo eu te agradeço e te peço, Senhor, esteja com o nosso fim de dia, esteja nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera. Até a próxima.